Liturgia do dia 23 de fevereiro de 2023, quinta-feira depois das cinzas. Memória de São Policarpo, bispo e mártir. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial é o de número 1 e de número 39. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore, que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, aquele que estava morto, mas reviveu. Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza. No entanto, és rico. Também conheço as calúnias dos que se dizem judeus, mas que não são mais que uma sinagoga de Satanás. Não temas nada do que vais sofrer. Não temas nada do que vais sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para vos provar. Sereis atribulados durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vence não será vítima da segunda morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os desterrados de Israel são convidados a refletir sobre as causas da sua sorte, a acolher novamente a aliança do Senhor com todas as suas exigências e a abrir-se à esperança. Para ser mais incisivo, o autor sagrado recorre à contraposição, dizendo que se trata de uma escolha entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. Há que fazer uma opção responsável, com todas as suas consequências. O céu e a terra são testemunhas dessa opção. A vida é um dom de Deus, mas também é participação no seu ser. Deus é aquele que vive e faz viver. Há que estar unidos a Ele no amor e na obediência aos seus preceitos. Esses preceitos não têm outra finalidade que não seja a de nos ajudar a percorrer os seus caminhos e a alcançar a sua promessa de vida e de bênção. Com relação à segunda leitura, Cristo ressuscitado dita ao vidente do Apocalipse 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, dirigindo-as aos seus anjos, isto é, aos seus bispos. Hoje escutamos a mensagem enviada à igreja de Esmirna, que foi bem aceita por Policarpo, seu bispo na época, imediatamente sucessiva à dos apóstolos. O santo bispo enfrentou corajosamente os sofrimentos, superou a provação, foi fiel até a morte. Assim se tornou participante do mistério pascal de Cristo. Depois de o celebrar durante muitos anos no sacrifício eucarístico, tornou-o visível no seu próprio corpo pelo martírio. Com relação ao Evangelho, Jesus anuncia pela primeira vez a necessidade da sua paixão aos discípulos, que acabavam de lhe referir a opinião do povo sobre ele e de proclamar a sua fé. Jesus reserva este ensinamento a um pequeno grupo de discípulos, os mais íntimos, mas a todos ensina o caminho a seguir por quem pretende tornar-se seu discípulo. De acordo com os costumes de então, quem decidia tornar-se discípulo de um rabi caminhava seguindo os seus passos. Àqueles que o querem seguir, Jesus apresenta o caminho da abnegação, do sofrimento e da morte, o caminho da cruz. Era frequente, sob a dominação romana, que um condenado carregasse o braço transversal da cruz, desde o lugar da condenação ao lugar da execução. Trata-se, pois, de uma imagem tremendamente realista. Seguir a Cristo era viver como condenados à morte pelo mundo, prontos a enfrentar o desprezo de todos. Mas é a morte de Jesus, a sua cruz, que nos dá a vida verdadeira. Por isso há que estar prontos a perder tudo, que de nada serve se não alcançarmos a vida. A primeira leitura apresenta-nos Deus, que com afeto paterno, respeitando-nos e querendo o nosso bem, nos apresenta 2 caminhos, aconselhando-nos a escolher o bom. Coloco hoje diante de ti
a vida e o bem, a morte e o mal. Ordeno-te hoje que ames o Senhor, que andes nos seus caminhos, que guardes os seus mandamentos, preceitos e sentenças. Assim viverás, multiplicar-te-ás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar, para dela tomar posse. A vida consiste em amar o Senhor, em observar os seus preceitos, em ser dócil à sua palavra. O mal consiste em seguir os caprichos do coração e leva à morte. Se o seu coração se desviar e não escutares, se te deixares arrastar e adorares deuses estranhos e os servires, declaro-vos hoje que morrereis. Deus avisa-nos, mas não nos obriga a obedecer-lhe. Ninguém, como Ele, respeita a liberdade que nos deu. Quero que o sirvamos, mas por amor e por isso, livremente, escolhe. Mas como deseja o nosso bem, quase nos suplica. Escolhe a vida para viveres, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, escutando a sua voz e apegando-te a Ele. A escolha da vida não é óbvia, porque encerra um paradoxo. Jesus diz que se alcança a vida segundo Deus, que é Deus, renunciando a nós mesmos, carregando a cruz de cada dia, aceitando perder a vida presente por causa dele. É seguindo Cristo de modo radical, até o fim, que se chega à vida. O seguimento de Cristo implica passar pelo Calvário, pela cruz. Mas é por aí que se chega à ressurreição, que se salva a vida. O ensinamento de Jesus deita por terra os modelos das velhas religiões. A grandeza do homem não consiste em transcender a finitude da matéria, subindo à altura do ser do divino, mística oriental, nem consiste em identificar-nos sacramentalmente com as forças da vida latentes na profundidade radical do cosmos, religião dos mistérios. Nem é perfeito quem cumpre a lei até o fim, farisaísmo, nem o que pretende escapar da miséria do mundo na esperança da meta que se aproxima, apocalíptica. Diante de todos os possíveis caminhos da história dos homens, Jesus apresenta-nos o seu caminho. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. A vida de oblação no concreto, no humilde dia a dia, consiste em aceitar com serenidade, dando graças às cruzes e canseiras. Consiste em irradiar com espontaneidade simples os frutos do Espírito. Assim, realizamos o convite de Jesus. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Hoje a Igreja faz memória a São Policarpo, bispo e mártir. São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista e por ele colocado à frente da Igreja de Esmirna como bispo. Foi também amigo de Santo Inácio de Antioquia, que hospedou em sua casa quando ele se dirigia para Roma, onde viria a ser martirizado. E foi Inácio que o definiu como bom pastor, com fé inabalável e forte atleta por causa de Cristo. Este juízo foi totalmente confirmado no ano 155, quando o corajoso bispo de Esmirna enfrentou o martírio pelo fogo no estádio da cidade. A sua morte trouxe para a Igreja, como seu nome indica, muito fruto. São Policarpo teve a felicidade de conhecer e de abraçar a religião cristã desde a juventude. Foi nela instruído pelos próprios apóstolos
e particularmente por São João Evangelista, que o estabeleceu depois bispo de Esmirna. Governou a igreja de Esmirna durante 62 anos. O brilho das suas virtudes fazia com que fosse visto como o chefe e o primeiro dos bispos da Ásia. Os fiéis reverenciavam-no e esforçavam-se por lhe tirarem os seus sapatos no regresso das suas viagens apostólicas, considerando uma graça prestarem-lhe um pequeno serviço. Formou vários discípulos, como ele mesmo tinha sido formado pelos apóstolos. Santo Irineu, bispo de Lyon, foi um deles. Tenho ainda presente no espírito, diz este santo, a gravidade do seu caminhar, a majestade do seu rosto, a pureza da sua vida e as santas exortações com que alimentava o seu povo. Parece-me que ainda o ouço dizer como tinha conversado com São João e com vários outros que tinham visto Jesus Cristo, as palavras que tinha escutado das suas bocas e as particularidades que tinha aprendido dos milagres e da doutrina deste divino Salvador. Tudo o que acerca disso dizia era absolutamente conforme as divinas Escrituras, como sendo transmitido por aqueles que tinham sido as testemunhas oculares do Verbo, da palavra de vida. A virtude é sempre provada. Nosso Senhor, no Apocalipse, descreve as provações do nosso grande santo. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e, no entanto, és rico, e sei que és difamado pelos que se dizem judeus, mas não são mais do que uma sinagoga de Satanás. Não temas os sofrimentos que te esperam. O diabo vai meter alguns de vós na prisão, para ser dispostos à prova, e sereis atribulados durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O povo, enganado, pediu a sua morte, como tinha feito para Cristo. Procuraram o santo no seu modesto quarto. Teria podido salvar-se, mas não quis. Que se faça a vontade de Deus, diz. Os guardas queriam persuadi-lo a oferecer incenso aos ídolos e a César, para salvar a sua vida. Não posso, disse-lhes simplesmente. Como Jesus foi conduzido ao suplício, bruscamente e sem considerações. Caiu e levantou-se pelo caminho. No anfiteatro, ouviram uma voz do céu que dizia: Coragem, Policarpo, sê firme. O magistrado pressionou-o em vão para que renunciasse a Jesus Cristo. Há 86 anos que o sirvo, diz o santo, e nunca me fez mal. O povo gritava: é o chefe dos cristãos, o destruidor dos nossos deuses. Foi ele que ensinou a muitos a não mais os adorarem. Teriam querido que o entregassem aos leões, mas o espetáculo público tinha terminado. Condenaram-no ao fogo. O povo correu para procurar madeira nas lojas e nos banhos públicos e preparou uma grande fogueira. Policarpo, segundo a palavra de Paulo, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fez de si mesmo uma oblação a Deus. A Eucaristia que celebrava no altar plasmou totalmente a sua vida e a sua morte. O seu martírio foi uma verdadeira celebração litúrgica. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Policarpo e todos os anjos e santos de Deus.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que colocastes o bispo São Policarpo nas fileiras dos vossos mártires, concedei-nos por sua intercessão participar com ele do cálice de Cristo e ressuscitar para a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.